Bom dia, voltamos aqui então com o artigo 6º da 86693. A gente fechou o anterior então trazendo dois conceitos estruturais. A 86693, o de administração pública, considerando-se assim toda a administração de qualquer esfera, bem como as entidades sob controle, e o conceito de administração, que na sistemática da lei é a unidade administrativa mediante o qual ocorre a atuação direta do poder público no caso concreto. Seguimos aqui e vamos agora um conceito bem tranquilo. O 13 é o conceito de imprensa oficial. Iniciando a leitura, imprensa oficial é o veículo oficial de divulgação da administração pública, sendo para a União o Diário Oficial da União. E para os estados, o Distrito Federal e os municípios, o que for definido nas respectivas leis. Esse dispositivo foi alterado justamente para respeitar a autonomia das esferas estaduais, municipais e distrital. Vai caber, então, aos próprios entes federados, nas suas respectivas leis, definir o que se entende em seu âmbito como imprensa oficial. A definição de fato só ocorreu para a esfera federal. Para a União, imprensa oficial corresponde a uma publicação no Diário Oficial da União. Pois bem, aí nós temos aqui dois conceitos também diretamente interrelacionados, o 14 e o 15, o conceito de contratante e o conceito de contratado. Contratante nada mais é que o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual. Contratado é a pessoa física ou jurídica signatária do contrato com a administração pública. Então, bem tranquilo, né, pessoal? Se tiver um contrato aqui para fornecimento de bens, por exemplo, a administração vai ser a contratante e a pessoa física ou jurídica que vai executar o contrato será o contratado. E sempre assim é a mesma sistemática. Essa expressão se aplica para a administração, essa expressão se aplica para o executor do objeto contratual. Seguimos aqui uma figura importantíssima na sistemática da 86693, a comissão. O que é a figura da comissão? Comissão permanente ou especial, criada pela administração com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes. Então, comissão, nós vamos estudar com muita calma essa figura. É o órgão colegiado responsável pelas fases de habilitação e julgamento das propostas, bem como todo o procedimento prévio no contexto de um processo de licitação. Ela é regulada no artigo 5.1, e aí com mais calma, quando chegar nesse dispositivo, nós vamos tratar da nossa nobre comissão de licitação. Pois bem, fechando aqui o artigo 6º, nós temos as figuras, os conceitos inseridos pela Lei 12.349. Inciso 17, 18 e inciso 19. O 17 e o 18 eu até trouxe durante o artigo 3º, para a gente analisar a matéria de forma mais completa, mas não custa aqui a gente repetir a leitura dos dispositivos. Então, inciso 17. Produtos manufaturados nacionais. Produtos manufaturados produzidos no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. 18. Serviços nacionais. Serviços prestados no país nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Pois bem, só lembro para vocês então que esse conceito aqui, produto manufaturado nacional, ele abrange tanto os produtos efetivamente produzidos no Brasil, de acordo com o processo produtivo básico fixado normativamente, como os bens que atendam às regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. E aí tu tem no segundo plano, aí sim, o conceito de serviço nacional, que é bem mais simples. Esse conceito abarca tão só os serviços, não teria como ser de outra forma, né? Efetivamente prestados no país.
E fechando aqui, inciso 19. Sistemas, deixa eu colocar aqui em verde. Não, verde, aqui. Sistemas de tecnologia de informação e comunicação estratégicos. Bens e serviços de tecnologia de informação e comunicação cuja descontinuidade, aqui está o caráter estratégico, cuja descontinuidade provoque dano significativo à administração pública e que envolvam, pelo menos, um dos seguintes requisitos relacionados às informações críticas: disponibilidade, confiabilidade, segurança e confidencialidade. Pois bem, com isso nós vamos aqui para outro dispositivo ainda do capítulo 1, o artigo 7º, que inicia uma nova seção da lei, das obras e serviços. Antes da gente iniciar a leitura, vamos atentar aqui para a própria denominação, seção 3 das obras e serviços. Como nós vamos ver pelas disposições aqui incluídas, essas disposições aplicam-se no todo às obras e serviços de engenharia. Aos outros serviços, ou seja, os serviços que não sejam de engenharia, nós devemos ler as disposições da seção 3, considerando implicitamente, ao final de cada dispositivo, a expressão no que couber. Então, obras e serviços de engenharia, tranquilo, estão devidamente normatizados na seção 3. Aos outros serviços passíveis de contratação pela administração, as disposições da seção são aplicáveis no que couber. Pois bem, com isso, vamos aqui, artigo 7º. As licitações para execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto nesse artigo e, em particular, a seguinte sequência: 1. Projeto básico. 2. Projeto executivo. 3. Execução das obras e serviços. Pois bem, faço de novo a ressalva, tá, pessoal? Vamos cuidar para a questão literal de prova, porque tu pode pensar muito e errar uma questão. Olhem só. Prestação de serviço. Por exemplo, serviço de limpeza, serviço de manutenção, serviços relativamente simples. Será que tu vai ter todo um projeto básico nos termos em que é definido no inciso 9 do artigo 6º, um projeto executivo? Não. Tu vai ter uma série de informações indispensáveis para regular a contratação de serviço, mas tu não vai se valer dessas figuras aqui, tal como definidas no artigo 6º. Ainda assim, se aparecer essa expressão aqui, pessoal, se aparecer uma transcrição do dispositivo para a execução de obras e para a prestação de serviços, deve ser observada a seguinte sequência. E se transcreve sequência na questão. Está correta, pessoal. É uma cópia do dispositivo, mas nós temos que saber, como está ali na outra página, que, na verdade, essa sequência aplica-se à execução de obras e à prestação de serviços na área de engenharia. Pois bem, então, a sequência natural, vamos assim dizer, de uma obra ou serviço de engenharia é, primeiro, o projeto básico, que traz todos os elementos necessários à completa caracterização da obra ou serviço. Depois, projeto executivo, que traz todos os elementos necessários para a completa execução da obra ou do serviço, segundo as regras da ABNT. E, por fim, a execução propriamente dita da obra ou do serviço. Seguindo aqui, parágrafo 1º. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços
desde que também autorizado pela administração. Pois bem, então vamos voltando aqui. É o que eu falei para vocês, tinha comentado para vocês no final da aula anterior. Então, tem uma regra geral antes disso, que é uma regra lógica, né, pessoal? Que uma etapa só pode ter sua execução iniciada depois da etapa anterior ter sido concluída e, além disso, essa conclusão ter sido aprovada pela autoridade competente. Tudo bem. A ressalva que eu me referi no final da aula anterior está aqui na segunda parte do dispositivo. É a possibilidade, apesar dos graves riscos que isso traz para a administração, principalmente em termos de superfaturamento, a possibilidade de, durante a execução da obra do serviço de engenharia, estar sendo elaborado concomitantemente o projeto executivo que vai justamente trazer uma descrição completa da obra do serviço. Fica uma coisa meio complicada, pessoal, que vamos assim dizer, aquele nosso velho complexo, os 4 prédios aqui para ampliação da universidade pública. Então, a administração inicia a história com um projeto básico e já vai para a execução. E durante a execução que vai estar sendo elaborado o projeto de execução que vai descrever completamente o objeto, ou seja, está se executando um objeto que ainda não se sabe exatamente qual é. E aí essa estimativa inicial que vai ter que fazer parte aqui do projeto básico, vamos dizer, de 4 milhões de reais, pode, se não houver um controle rígido sobre a execução do objeto, ir para 7, 8, 10 milhões de reais. Não tem como se saber previamente, isso eu quero dizer. Se a lei autoriza que durante a execução possa ser elaborado o projeto executivo, então, pessoal, quando se inicia a execução, a administração ainda não tem condições, nesse caso, de estimar com precisão o valor final do objeto do contrato. Vamos aqui na sequência. Só deixa eu completar aqui. Eu não coloquei na própria lousa. Deixa eu colocar aqui. Mas, só para fechar o raciocínio aqui. Vamos botar aqui no próprio... Pode ser aqui, ó. Só fazer a menção que o Tribunal de Contas da União está buscando afastar a liberalidade permitida por esse dispositivo, dizendo de forma meio simples, como regra geral, tem que ter projeto executivo concluído antes do início da execução da obra ou do serviço de engenharia. Com isso, vamos aqui, parágrafo 2º. As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando 1. Houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório. Então, o que eu falei para vocês, tá? A administração pode abrir a licitação visando a execução da obra ou do serviço de engenharia e, nesse momento, dispor apenas do projeto básico. 2, muito importante o nosso 2, existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários. Indispensável a aplicação desse dispositivo para um adequado controle da questão financeira relacionada à execução do contrato administrativo. Vamos pensar, por exemplo, numa obra de engenharia. Vamos dizer que o valor estimado da mão de obra para a execução do contrato representa 30% do custo. Então, tudo bem. Então, eu tenho um custo estimado, 70% vai ser de material, 30% de mão de obra. Vamos dizer que ocorre um fato inusitado e essa mão de obra para o contratado, ela dobra. Bom, em função disso, ele não vai poder exigir, em respeito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que o valor dele seja dobrado também. Por quê? Porque no todo da execução do contrato, a mão de obra é estimada apenas, ela corresponde apenas a 30%
do valor objeto contratado. Vou botar aqui o exemplo na lousa, para nós termos uma visão mais clara disso aqui, mas o raciocínio é bem simples. Estou dizendo aqui para vocês que eu vou ter um contrato que 70% do custo dele é de material. E 30% do custo dele é de mão de obra. Isso aqui eu estou fazendo um exemplo extremamente simplório. Como é indispensável a apresentação detalhada em planilha de todos os custos unitários, se houver, por exemplo, após o início da execução, se em virtude de um evento extraordinário qualquer, para o construtor, o custo da mão de obra duplica, ele não pode exigir uma duplicação do valor do objeto do contrato, não. O contrato vai ter seu valor revisto, reajustado, melhor dizendo, mas apenas na proporção do que o aumento significou para o custo total da execução do ajuste. Pois bem, isso tudo é permitido em virtude do inciso 2 aqui do parágrafo 2º do artigo 7º. Vamos aqui, seguindo inciso 3. Houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma. Não é necessário, então, tá, pessoal? Creio que todos sabem, mas não custa frisar. Basta a previsão orçamentária. Não é obrigatório que exista já, quando da instauração da licitação, a efetiva disponibilização financeira do recurso. Basta só a adequada previsão na lei orçamentária anual. Com isso, vamos aqui para o inciso 4. O produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o artigo 165 da Constituição Federal, quando for o caso. Pois bem, voltando aqui então, fechamos aqui o parágrafo 2º, volto aqui para a gente não se perder. Esses são os requisitos para as licitações envolvendo, na literalidade do dispositivo, obras e serviços, mas sabemos que isso se aplica mais propriamente, mais uma vez, para os serviços tão só de engenharia, no que toca a menção do projeto básico. Para os demais, de fato, tu pode considerar adequados todos os elementos aqui. Os do inciso 2, os do inciso 3, e em algumas situações, até mesmo do inciso 4. Esse dispositivo, inciso 4, pessoal, ele vai ser aplicado principalmente para obras de grande porte, ou de porte não tão simples, vamos assim dizer, porque são elas, a grosso modo, que estão contempladas no plano plurianual previsto aqui no artigo 65 da Constituição. Seguindo aqui, ainda no artigo 7º, parágrafo 3º. É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica. Foi uma das primeiras leis do nosso curso de leis administrativas. Legislação específica, em se tratando de concessão de serviços públicos, é a nossa lei 898795. Então a regra é bem simples, tá, pessoal? Vou ler novamente para o 3º. É proibido incluir no objeto da licitação a obtenção dos recursos financeiros necessários para a execução do objeto do contrato, exceto nos casos de empreendimento explorado e executado sob regime de concessão, porque aqui da própria exploração poderão advir recursos financeiros que poderão, nos termos da legislação própria, serem efetivamente utilizados para completar a execução do objeto do contrato. Sigo aqui, parágrafo 4º. É vedada ainda a inclusão no objeto da licitação
de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo. Essa vedação é lógica, né, pessoal? Mas tudo bem. O legislador entendeu por bem colocá-la expresso na 866. Seguindo aqui, parágrafo 5º, nos diz o seguinte: é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua, olhem só, bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime, olhem só, de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. Pois bem, como sabemos, pessoal, está aqui o dispositivo que nós temos que ignorar uma parte em virtude do veto a esse regime aqui. Então, claro, numa questão literal está tudo certo, mas a gente pode entender como hoje não, desde a entrada em vigor da lei, já que o veto foi a própria disposição do projeto. Que essa parte final, essa segunda parte do parágrafo 5º, não está em vigor, já que não existe o regime de administração contratada na lei. Pois bem, mas eu quero frisar das bancas, provavelmente a ESAF gosta muito de debater nessa questão aqui, inclusive no contexto da inexigibilidade. Vejam só, a administração pode abrir uma licitação exigindo um bem de certa marca, ou, melhor dizendo, ela pode até declarar uma inexigibilidade em virtude de produtor exclusivo, por exemplo, fabricante exclusivo, e exigindo apenas uma marca. E seria esse o fundamento da inexigibilidade, ela pretender a aquisição de uma marca que apenas pode ser fabricada ou fornecida por uma pessoa física ou jurídica? Pode. Pode quando e apenas quando houver um motivo tecnicamente justificado para essa restrição. Nesses casos, pessoal, o que a administração quer é certa qualidade de produto, que pelas experiências, pelas comprovações que ela tem dentro do cotidiano da atividade administrativa, até então, só foram alcançadas por certo bem. Volto aqui então para dizer que a administração não pode, de forma desarrazoada, não fundamentada, exigir um bem de certa marca, exigir um bem com certas características únicas. O que ela pode justificadamente fazer é o quê? É exigir um bem de certa marca, com certa característica, desde que exista um motivo tecnicamente justificável para tanto. Pois bem, vamos aqui ainda dentro do artigo 7º, para o parágrafo 6º. A infringência do disposto nesse artigo implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. Então, são duas consequências. Quanto ao ato em si, a nulidade. Quanto ao responsável, não precisa nem dizer, né, pessoal? Responsabilização, conforme o caso, nas esferas civil, penal e administrativa. Então, por exemplo, se foi aberta uma licitação visando uma obra de engenharia sem projeto básico, é nulo todo o procedimento de licitação. Seguimos aqui, parágrafo 7º. Não será ainda computado como valor da obra ou serviço, para fins de julgamento das propostas de preços, a atualização monetária das obrigações de pagamento, desde a data final de cada período de aferição até a do respectivo pagamento, que será calculada pelos mesmos critérios estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório. Bem tranquilo, tá, pessoal? Vou me limitar a ler, porque nós vamos chegar no capítulo 3, tratando dos contratos, e nós vamos ver as diferentes figuras relacionadas à questão financeira, dentre elas a atualização monetária, reajuste, revisão e assim por diante. E aqui o parágrafo 8º e depois o parágrafo 9º, fechando aqui o artigo 7º da lei.
qualquer cidadão, mais uma vez, tá, pessoal? Princípio da publicidade. Qualquer cidadão poderá requerer da administração pública os quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra executada. Então, vejam só aqui, porque é importante a gente bater nisso aí, pessoal, porque isso aqui é um conhecimento importante para nós poder minimamente fiscalizar o dia a dia da administração. Vamos dizer que eu tenha, em certa localidade, em certo município, isso aqui é para ser uma praça pública. É que ela é comprida, mas é estreita. Esteja sendo reformada a praça. E digamos que tu fique sabendo que o valor total da brincadeira é 3 milhões de reais. Poxa, 3 milhões de reais, por exemplo, para mudar as flores, não gostaram das flores que tinha, vamos botar outras, e para mudar umas pedrinhas na praça. E tu diz, pô, mas 3 milhões é muito dinheiro para trocar umas pedras e para trocar umas flores. Pois bem, tu tem direito ao quê, pessoal? Direito, independente desse munícipe, de residir no município, qualquer cidadão tem esse direito a exigir o quantitativo da obra, e é isso que eu quero frisar mais agora, e principalmente, ó, pessoal, os preços unitários que compõem a obra. Então, eu tenho direito a que a administração municipal me informe o preço de cada tipo de pedra utilizado aqui nessa reforma, o preço de cada flor utilizado aqui nessa reforma. Isso por força, entre outros, do artigo 8º, desculpem, do parágrafo 8º do artigo 7º. E aqui, fechando o nosso parágrafo 9º. O disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Pois bem, vamos aqui, pessoal, ainda nessa aula, dispositivo bem tranquilo, vamos analisar aqui o artigo 8º. A execução das obras e dos serviços deve programar-se sempre em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução. Parágrafo único. É proibido o retardamento imotivado da execução de obra ou serviço ou de suas parcelas, se existente previsão orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade a que se refere o artigo 26 dessa lei. Eu botei em azul, autoridade de hierarquia superior. Então, vejam só. O caput é muito tranquilo, tá, pessoal? O mais relevante, na minha opinião, pelo menos para controle da administração, que está no parágrafo único. Mas vou ler novamente rapidinho aqui o caput. É muito tranquilo mesmo. A execução das obras e dos serviços deve programar-se sempre em sua totalidade, previsto seus custos atual e final considerados para sua execução. Então, vejam bem, a programação sempre deve abranger a totalidade da obra do serviço. Mesmo que, dentro daquele exercício financeiro, apenas uma parcela possa ser executada, o que é muito comum em se tratando de obra. Pois bem, como eu falei para vocês, na minha opinião, o parágrafo único é até mais relevante. Vejam só que eu vou ler novamente. É proibido o retardamento imotivado da execução de obra ou serviço ou de suas parcelas, se existente previsão orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo de ordem técnica. Insuficiência financeira ou motivo de ordem técnica. Justificados em despacho circunstanciado da autoridade a que se refere o artigo 26 da lei. Então, pessoal, vejam só, uma coisa muito comum até alguns anos atrás, hoje, creio que ainda ocorre, mas em grau menor, mas que não tem fundamento para ocorrer, vamos assim dizer. Estou falando do quê? Era muito normal, né, pessoal? Tu tinha o prefeito do partido A, que exerceu certo mandato. Aí começou 15 obras públicas. Aí vem o prefeito de outro partido com ligação, do partido B, e simplesmente dessas 15 obras públicas do seu antecessor, deixa tudo sem conclusão, aqueles prédios inacabados,
com desperdício de recurso público. Ora, meu amigo, e simplesmente temos que avisar para o nobríssimo novo prefeito que essa conduta é absolutamente ilegal. Ele só pode deixar de concluir uma obra iniciada pelo seu antecessor se não houver previsão orçamentária para tanto, ou se houver se não houver, de fato, recursos financeiros para execução ou motivo de ordem técnica. Então, simplificando a vida, o sucessor só pode deixar de dar continuidade às obras, entre outros contratos, do seu antecessor, se tiver faltando dinheiro ou se houver algum motivo técnico que justifique a interrupção. Caso contrário, ele é obrigado a acabar as obras iniciadas pelo seu antecessor. Pois bem, paro nesse ponto aqui, prosseguimos na próxima aula com o artigo 9º e seguintes da 86693. Obrigado a todos pela atenção e até lá.